E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os sistemas coloniais, as características básicas da implantação dos sistemas coloniais aqui no continente americano. Bom, o que a gente já sabe, né, pessoal? Que em função das expansões marítimas, tanto Espanha quanto Portugal vão acabar encontrando esse novo território, o novo mundo. E isso vai gerar logo, né, como consequência, um sistema, então a implantação de um sistema de exploração dessas novas terras encontradas. A partir lá do Tratado de Tordesilhas, gente, ali no finalzinho do século XV, o que Espanha e Portugal vão definir, né? Quais são os limites em que elas vão poder atuar e se apropriar, então, desses territórios. A Espanha vai ficar com praticamente todo o continente americano e Portugal vai ficar com uma reles faixa aqui no Brasil. Mas claro, né, pessoal, o que a gente sabe depois que logo em seguida o que fica definido? Portugal fica com uma faixa pequena no Brasil, mas em compensação ela tinha o controle da rota nova descoberta lá, que levava então ao Oriente. Então era uma jogada também interessante. Bom, mas como é que vai se dar a implantação, gente? Como que se dá a administração colonial? Tem duas formas que ficaram bem conhecidas aqui no continente. O pacto colonial, que vai ser empregado pela Espanha e por Portugal, e a negligência salutar, bem característica da América colonial inglesa. Quais são as diferenças, gente? O pacto colonial prevê o quê? Uma administração direta e um cuidado direto da metrópole em relação à sua colônia. Então se cria toda uma administração para que essa colônia ela fique extremamente submissa à sua metrópole. Qual é a ideia, pessoal? É bem básico, tá? Explorar, enriquecer e não deixar que essa colônia se desenvolva, tanto politicamente quanto economicamente. Então, gente, na verdade, essas colônias aqui da Espanha e Portugal, elas vão servir só para gerar lucros, tá? Inimagináveis a essas potências, né? Bom, se a gente pensar que a Espanha ela consegue encontrar rapidamente no século XVI, no início aí do século XVI, ouro e prata aqui no continente, né? México, Peru, Bolívia, imagina, gente, o que ela não ganha, né? Mais ainda com toda a questão da estrutura de exploração colonial. Tá, gente? Então a lógica ela é essa, subverter essa colônia como então só uma posse de exploração. Já a América inglesa, galera, vai adotar a negligência salutar. O que vai acontecer, gente? Lá na região das 13 colônias, a Inglaterra ela vai estar interessada em empreender uma fiscalização colonial só, gente, nas regiões onde podem dar lucros. E essa região vai ser a região mais ao sul das 13 colônias. A única que a agroexportação ela vai gerar uns lucros consideráveis. O que a Inglaterra vai fazer para diminuir os seus gastos? Ela vai então fiscalizar só essa região. Ali as colônias do centro e as do norte, elas vão começar a ter uma autonomia e uma independência, porque na visão da Inglaterra valia muito mais deixar elas serem autônomas nesse sentido e ela controlar só onde estava, digamos, o faz-me rir, do que ter gastos excessivos com regiões que não estavam dando o retorno esperado. Então a Inglaterra vai adotar isso que a gente chama da negligência salutar. Claro que no caso da Inglaterra, ainda se a gente for pensar lá no século XVII, o século das revoluções inglesas, tem isso também, né, gente? A Inglaterra ela vai estar envolvida com tanto tumulto interno que também não está valendo o gasto, ela precisa conter uma guerra civil, uma não, várias, né? Mas aí a gente fala também em outro vídeo. Então ela tá lá envolvida com as guerras, tá, gente, das revoluções inglesas. Então, deixa essa galera aqui das 13 colônias se virar sozinho. As 13 colônias a gente vai inclusive, né, praticar o comércio triangular. Elas têm autonomia não só política, quanto também econômica, podendo comercializar então com a própria América, com a África e com a própria Europa. Os produtos que saem, gente, das 13 colônias vão inclusive começar a fazer concorrência na Europa com os produtos ingleses. Então a Inglaterra ela vai criar também um problema para si, porque permitindo a independência da colônia, essa colônia vai aos poucos se tornar sua própria concorrente no mercado internacional.
Obviamente, isso uma hora vai acabar, o que vai gerar lá uma outra consequência, que é a independência dos Estados Unidos. Certo, pessoal? Então, as características básicas, né, da América colonial aqui, tá? A gente da administração colonial, implantação do pacto colonial ou do monopólio comercial, tá? A gente pela Espanha e Portugal em relação ao continente, e no caso da América inglesa, a negligência salutar. Feito, galera? Então a gente se fala, curtam, compartilhem, comentem aqui quais os vídeos que vocês querem ver nas próximas aulas, e aí a gente vai trocando uma ideia por aqui também. Feito? Beijo e bons estudos!